Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Estamos chegando novamente com mais um programa Fala Nobre aí para você que está conectado, para você que está aí sempre assistindo todas as programações aí da Assembleia de Deus em Tubarão. Eu sou o pastor Jean e hoje nós vamos juntos aí tratar de um assunto de suma importância. E o meu convidado hoje, Rodrigo de Oliveira. Que bom recebê-lo, Rodrigo. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês. É um prazer, uma alegria, uma honra estar novamente aqui no programa. Tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa para a gente refletir sobre esses aspectos dentro da Palavra de Deus. Bênção de Deus. Olha, hoje o tema é especial e eu convidei o Rodrigo, já é da casa, né? Já é da casa, você conhece o Rodrigo, já é presença cativa aqui no Fala Nobre e nós hoje temos uma temática importante. Qual é a importância da igreja local? Tanto se fala sobre a igreja, eu sou igreja, nós somos igrejas. Onde é a igreja? É templo, são pessoas. E qual a importância de definirmos realmente o que é a igreja e como ela vive essa realidade diariamente na sociedade em que nós estamos inseridos? E o Rodrigo é o meu convidado nessa oportunidade. Nós queremos partilhar com você um pouco disso e eu tenho certeza absoluta que a sua visão concernente à importância da igreja local vai mudar, tá bom? A primeira pergunta, Rodrigo, já é uma pergunta de definição, né? Qual a importância da igreja local no âmbito espiritual? Por que nós espiritualizamos essa expressão igreja? E qual é o resultado de tudo isso na nossa vida? Pergunta bem ampla, né? Ela... Mas a questão assim, de igreja, como o pastor já começou Sim. falando aqui com a gente, o que é igreja, então, a definição, né? Eu acho que é interessante a gente embasar e até mesmo falar contra algumas falácias que se espalham por aí com relação à igreja, né? Porque se vê muitas vezes a igreja apenas como uma instituição humana. Sim. Né, simplesmente no aspecto de uma pessoa jurídica que tem ali seu cronograma normal da semana, mas a igreja, a sua importância máxima, ela está em Jesus mesmo ter dado início a ela. Né? Então, muitas vezes as pessoas querem encontrar algum tipo de relação da igreja com o Estado e na história apontar algumas coisas, mas na Bíblia a gente vê que a igreja ela sempre esteve reunida e muito próximo do formato que nós temos hoje. Sim. Né? Muitos acreditam que a igreja era muito diferente nos primeiros séculos, né? Mas havia realidades inerentes a eles que provocavam aquilo. Né? Então, a igreja é essa reunião daqueles que creram em Jesus, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, e eles se reúnem para edificação mútua. Né? A Bíblia já nos fala isso. Né? Efésios 4 fala desse exercício de edificação para chegarmos até a estatura de Cristo. Sim. Né? Mas, por exemplo, quando a gente conversa com alguém no trabalho, na rua, conhecido, às vezes até algum crente mesmo, né? Ele vai entender que a igreja foi algo que foi formado lá no IV século por Constantino. Porém, antes mesmo disso, a igreja se reunia com frequência. Né? Os cristãos eles tinham essa periodicidade de se encontrar, de se reunir, de repartir a palavra. Né? Há alguns exemplos claros aqui bíblicos que eu consegui encontrar. Por exemplo, né, até recente esse movimento de pequenos grupos, né? Células e assim por diante, eles retratam muito como se a igreja primitiva fosse somente em casas. Sim. Né? Mas eles também se reuniam em lugares mais amplos. Né? Por exemplo, quando a gente vê Paulo, né, eles alugaram, por exemplo, em certo momento, uma escola, né, um salão tirano em Éfeso. Olha aí. E ali eles se reuniam e ele pregava o evangelho de Deus para as pessoas. Né? Uma outra questão também é que hoje em dia as nossas casas, quem mora em apartamento principalmente, Sim. 60 metros quadrados, alguns mais, alguns menos. Né? Então é muito reduzido. Mas a casa romana da época, ela tinha um pátio amplo. Era amplo. Então onde poderia abrigar às vezes até 100 pessoas. Então o que eu quero dizer? Antes da gente entrar nas aplicações, né, e na efetividade da igreja, é dizer que a igreja local ela é, sim, algo de Deus, instituído por Deus, para que assim a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade.
Então, a igreja local em si, ela é onde o povo que creu em Jesus se reúne. Ela não é somente o indivíduo, Exato. ela é o coletivo. Importante, muito importante. Na Bíblia Sagrada, eu comentava aqui contigo, Rodrigo, nós encontramos várias relações da igreja local nesse âmbito que você pontuou para nós, né, da onde os irmãos se reuniam com frequência, não somente nas casas, mas em lugares amplos, nas praças, né, em outros ambientes, para que pudesse acomodar ali a quantidade de membros. Ok. A igreja local, se reunindo em ambientes como esse, qual era o envolvimento espiritual com as pessoas que ainda não haviam crido, por exemplo, em Cristo Jesus? Qual era o mover? Esse mover da igreja era no sentido de evangelizar ou de edificação mútua? Exato. Esse é o ponto. Então, a igreja que se reúne no local, ela se reúne para que ela possa cumprir os 3 principais propósitos da igreja. Né? Então, primeiro, a evangelização. Sim. Né? Depois a gente tem, que é, no caso, a pregação, né, da palavra. Nós temos o discipulado, né, e também temos a disciplina. Calvino é que pontuava muito bem isso. Esses 3 elementos básicos para a igreja. Então, a pregação do evangelho, e a pregação ela é tanto no âmbito daqueles não alcançados ainda, evangelização e edificação. E edificação, né? Tem essa dupla, se reparte, né? Mas aí a edificação vai entrar mais também na parte do discipulado. Sim. Né, que é o chamado de Jesus, né, do ensinar a obedecer, né, a guardar tudo aquilo que ele tinha falado. E um outro elemento que nós temos, às vezes, perdido nesse mundo nosso, assim, contra regras, contra limites, é a questão da disciplina. Nós vamos pontuar hoje à noite alguns, né, dentro do tempo que nós temos aqui, com essa relação que a igreja tem um papel de delimitar, o papel de repreender, o papel de ver aquele indivíduo que, caído nos seus pecados, ele vai alcançar a regeneração através do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele, através de Jesus Cristo. Isso na igreja local. Na igreja local. Olha aí. Você que está assistindo o programa Fala Nobre nesta noite, eu estou com o Rodrigo de Oliveira, pastor de igreja. Né? E deixa eu aqui, a Bíblia diz, louve-te o estranho nunca com a tua própria boca. Então, me deixe, por favor, elogiar você, porque a gente observa que a questão do estudo do conhecimento, que tem sido absorvido por você ao longo desse tempo, apesar de você ser novo, tem sido compartilhado com a igreja e é o que a gente sempre ouve dos irmãos. Essa ideia do conhecimento, do entendimento na igreja local, muitas das vezes, quando parte do líder, ela pode trazer um desenvolvimento completamente oposto à missão da igreja, como muitos momentos históricos registram isso. Né? A igreja local, o discipulado, o ensinamento, a edificação, essa estruturação, ela é outorgada na responsabilidade pastoral, pastores e mestres. Né? Agora, e quando a igreja não tem essa referência? Quando a igreja local não tem essa referência do pastor, do mestre, do ensinador, daquele que vai construir a doutrina de Cristo na vida daquelas pessoas, a igreja não corre o risco de ela se dispersar, e essa igreja dispersa, ela deixou de ser local? Né? Por exemplo, o termo desigrejado é exatamente isso. Né? O líder permitiu que aqueles membros daquela igreja se dispersasse ao ponto deles não ter mais o desejo e achar que é necessário a igreja local. Fala alguma coisa para nós um pouquinho sobre isso aí. Então, é importante, né? Hoje o tema nosso é destacar a importância da igreja, né? Mas não quer dizer que nós não sejamos críticos, autocríticos, né? E saber que há igrejas que estão fundamentadas em Jesus Cristo e igrejas que não. Eu até anotei aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Olha aí. Quando Paulo fala aos crentes de Corinto, lá no versículo 9, ele diz que vocês, né, vós sois edifício de Deus. Interessante que, assim, nunca há o singular, é sempre o plural. Né? E nós achamos incorretamente que nós é plural de eu, e não é. Não é. Porque nós é a primeira pessoa do plural, e o eu é a primeira pessoa do singular. Então, o nós é um. Né? Então, se a gente olhar assim, então, nós é um. Fica até fora da gramática, vários eus se tornam um. Aí que está.
não é vários eus, não é um aglomerado de eus, Olha aí. mas é um nós. E quando a gente olha Jesus falando, a gente vê os apóstolos falando, e até o Antigo Testamento Sim. falando, direcionando ao povo de Israel, né, o povo eleito, escolhido, né, há sempre o nós. Então, nós somos o edifício de Deus. Mas é interessante que no versículo 11 ele diz que há um fundamento desse edifício, que não é eu, não é o pastor sozinho, mas somos nós. Né? E esse edifício, qual é o fundamento? Jesus Cristo. Entendi. Então, a igreja, que é esse nós, né? Não é um aglomerado de eu, senão é uma balada. O que é uma balada? Né? O que é uma rave? Bem, eu não sei, eu nunca tive. Nunca fui também. Mas é interessante essa posição, porque isso aí realmente regulamenta alguma coisa de como a igreja local deve se constituir. Como se Né? portar. É a constituição da igreja. Exatamente. Em si, a igreja que se constitui individualizada, ela acaba abrindo mão de todos os outros. Aí é onde é esse caminho. Qualquer outro alicerce que é lançado, Sim. né, substituindo Cristo, a partir dali, então, esse fundamento já não é mais, Jesus mesmo falou, né, não é mais uma rocha, é a areia que está sendo construída ali. Então a gente vê divisões, a gente vê uma igreja que não é igreja, só tem nome de igreja, né, mas não cumpre o papel de igreja, onde é focado em outros aspectos que não aquele que Jesus pontuou. É focado em aspectos de aspiração, de procura por poder, né, realização pessoal, querer fama, atenção, crescimento somente pela própria instituição. E quando a gente olha para a Bíblia, a Igreja de Jesus Cristo é aquela fundamentada nele. E as outras, onde a gente encontra isso, pastor? Por isso Sim. que nós temos esses lobos, né? Sim. Esse joio, que não apenas o joio natural da igreja, mas aqueles que assumem uma certa postura de destaque, eles acabam corrompendo, né? Tem Eclesiastes, não vou lembrar o versículo, o capítulo, mas no livro de Eclesiastes a gente tem muito interessante, quando o sábio fala que uma mosca bota a perder todo um vidro de perfume. Então eu fico pensando no trabalho do perfumista, na época, pensa, né? Não é Sim. hoje, né? As empresas que tem por aí, industrializada. Então era todo aquele trabalho manual, né? Ele preparou, e aí de repente ele virou para pegar talvez alguma especiaria, e quando ele voltou, uma mosca entrou. Ele fecha, daqui a alguns meses ele espera um mais belo perfume, mais cheiroso, mas quando ele abre é vinagre, porque uma mosca acabou azedando tudo. Então é o que pode acontecer numa igreja local, por isso que é importante esses aspectos que eu destaquei aqui no começo. Pregação bíblica, não pregação humanista, não da prosperidade, tudo isso que, né, já é conhecido, falado, criticado por tantos, né? Mas uma pregação que edifica, um discipulado que é focado na vida, a vida na vida, e também a disciplina que vai nos podando, né? Vai nos fazendo semelhante a Jesus Cristo. Igreja local, a sua importância, e hoje nós já aprendemos aqui que a igreja ela é constituída por esse nós, e esse nós está fundamentado em Cristo Jesus, com os pilares da pregação, da evangelização, do discipulado e da disciplina. Você que está aí ouvindo e assistindo o Fala Nobre, você sabe que este é o tema que deve ser muitas vezes dialogado, conversado por você e por outras pessoas, porque a quantidade, deixa eu falar aqui, Rodrigo, que nos últimos 10 anos, o crescimento de igrejas locais, e é por isso que eu falei da questão da dispersão. Muitas pessoas, elas estão procurando a melhor igreja local, e não estudando e tentando descobrir o que é ser e qual é a importância da igreja local quando está inserida numa sociedade. Então, por isso o tema também de suma importância nós trazermos aqui, e você muito bem explicou para nós esse ponto de vista. Também no espiritual, aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais, no espiritual, a questão da igreja local ela é importante porque ela desenvolve os dons espirituais, os dons ministeriais em si. Elas são, além de distribuída para aquele grupo de pessoas que estão reunidas naquele ambiente, elas vão ser, essas pessoas vão ser instrumentos de Deus, né, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Se a igreja não for cheia desse Espírito de Deus e não se mover, ela é uma igreja morta, sem vida. Os dons espirituais na igreja local são importantes somente para o grupo que ele está inserido ou também mundo afora? Aí que está, a importância, ela é ampla,
Muitas vezes a gente olha os dons extraordinários, a gente acha que estão limitados apenas a isso, né? Mas Sim. as manifestações de Deus são variadas e diversas, né? Aham. Quando a gente vê as listas de dons na Bíblia, elas não são exaustivas, porque Deus se manifesta, se revela de diversas formas, e no cotidiano, que a gente tanto despreza, né? A gente quer viver sempre na nova emoção, né? Aquele novo extraordinário, mas Deus se revela no cotidiano das nossas Isso, vidas. é isso aí que eu queria que tu destacasse para nós, porque a importância da igreja local com os dons espirituais, nesse aspecto, justamente para fazer essa distinção de que os dons não são manifestos somente dentro, mas também para fora. A importância da igreja local para fora, Exatamente. movida pelos dons. Porque quando a gente vê os dons extraordinários, Paulo é muito enfático a dizer, né, que ele é para edificação ali do corpo, né? Mas a igreja, ela revela a glória de Deus. Sim. Então, esse papel de revelar, ela só faz através do Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Até eu conversava com o pastor durante a semana, que há o drama das Escrituras. E é muito interessante. Quem trabalha isso é o Kevin Van Hooser. Ele tem um livro sobre isso, que assim, há uma história sendo escrita por Deus, contada, e esse drama das Escrituras, ele é reencenado pela igreja. Né? A gente tem o quê? Criação, queda e redenção. Então, a igreja, que ela é embasada, né, na palavra de Deus, e ela tem o Espírito Santo de Deus, ela revela esse Espírito Santo de Deus, né, essa glória de Deus, através dos atos dela. Olha aí. Por isso que Jesus falou, né, que através das boas obras, as pessoas ao redor glorificariam ao Pai que está nos céus. Então, há esse papel de ser sal fora do saleiro. Esse papel de ser realmente luz do mundo, né? Então, a gente começa já... Assim brilha as vossas obras, né, Isso, diante dos homens, diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. assim mesmo, né? Então, isso começa, por exemplo, com um conceito que, às vezes, para a gente não parece que é muito espiritual, mas começa na criação, no princípio, na instituição da primeira instituição social, que é a família. Né? Então, quem que diz para a gente o que é família? Muitas pessoas vão dizer o que é família, do que é composta uma família, o que define uma família, né? Mas a Bíblia nos diz muito claro que Deus foi aquele que criou a primeira instituição de todas. Não havia Estado, não havia nenhum tipo de organização pública, não havia bancos, não havia nada disso. E Deus cria a família, Ele faz o homem e a mulher, a imagem e semelhança, Ele une os dois, isso está em Gênesis 1:24. Há uma aplicação ali, deixará o homem pai e mãe, e unirá sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, há esse mandamento de Deus para a gente, de ser essa revelação de Deus, né, de cumprir esse trabalho, né, no dia a dia, diário, diante do nosso trabalho, que a gente chama de secular, né? Sim. Mas a gente está no mundo, então tudo que a gente faz é um pouco secular, né? Mas é mais para distinguir aquilo que é feito na igreja de fora. Mas então é no trabalho, é no relacionamento, é nos meus sonhos, nos meus projetos, naquilo que eu me aplico, naquilo que eu gasto tempo, naquilo que eu almejo. E em tudo isso há essa presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, por exemplo, pessoas... Deixa eu contar um caso aqui. Tempos atrás, quando a gente estava lá no Monte Castelo ainda, a gente fez uma campanha de 7 quarta-feiras, né? E campanha Noite da Vitória. Sim. Padrão, né? E aí as pessoas anotavam com os pedidos, né? Muitos anônimos e tal. E eu fiz depois um levantamento, ficou só para mim isso, mas eu fiz um levantamento do que eram as necessidades das pessoas. Financeira e doença. Então, o que acontece? Financeira é o que mais se destaca. E realmente, geralmente, nós sempre estamos precisando de dinheiro, né? A gente sempre quer mais, né? A gente sempre está em falta, sempre quer comprar alguma coisa nova. Mas a administração financeira não é algo simplesmente humano. Sim. Mas ele deve ser também direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que vou entrar e até talvez pular alguns pontos aqui, mas como encaixa no exemplo aqui, né, quando a gente fala da disciplina, né, antigamente era mais comum a gente encontrar, né, esse cuidado, essa atenção, mas o crente ele tinha um nome a zelar, era muito comum, né? Então, se ia lá no mercado da esquina, esqueceu o dinheiro, não, mas fulano de tal não é crente, tudo bem, vai lá, paga quando puder. Sim. Hoje em dia, o dono lá da mercearia já pensa algumas vezes. Mas porque houve esse distanciamento
entre aquilo que a gente diz que é espiritual e aquilo que a gente diz que é a nossa vida diária. Né? Então, dentro daquilo que o pastor destacou ali, dos dons, tem os dons extraordinários no meio da igreja, a gente é pentecostal, crê nisso, busca isso, e a Bíblia nos incentiva, né? Buscar com zelo os dons, Sim. mas o fruto do Espírito é algo presente constantemente nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que também destacar, como a gente procura o dom de falar em línguas, profecia e assim por diante. Né? Bom demais, olha aí, ó, a importância da igreja local no mover aí pelo Espírito Santo de Deus no cotidiano. Olha, aproveitando você que está aí assistindo o Fala Nobre, você sabe que deve se inscrever no canal. É isso, Rafa? Se inscreve aí no canal, curte, por favor, né, dê o seu joinha aí e acione o sino. Acione o sino aí para que você possa receber os demais programas aqui desta plataforma da Assembleia de Deus em Tubarão, essa igreja abençoada. Vamos lá. Qual a importância da igreja local nos nossos dias no âmbito espiritual? Já foi muito bem aqui esclarecido. Nós vamos voltar aí mais no final sobre alguns pontos que o Rodrigo quer colocar para nós. Socialmente, né? E aí envolve a social, política e econômica. A igreja, ela influencia alguma coisa nisso? Então, eu estou pesquisando um pouquinho para a gente conversar aqui com mais embasamento, né? C.S. Lewis, ele trata isso no livro dele, Abolição do Homem. Ele chama um tipo de homem que está muito comum hoje em dia, principalmente com redes sociais. Sim. Na época dele não tinha isso, é interessante, né? Quando ele falou para frente do seu tempo, ele fala que há uma espécie de homem sem peito no meio da sociedade. O que ele quer dizer ali? São homens assim intelectuais, que têm ideias, têm teoria, mas não têm virtudes. E a igreja é essa instituição excelente para isso, mas já vou chegar lá. Né? Então, o que acontece? A gente vê, e eu tenho levado a Jéssica para o trabalho e voltado, né? E aí eu tenho começado a ouvir rádio. Fazia anos que eu não ouvia rádio, né? A gente está voltando. Né? A gente está voltando a ver essas coisas, né? Então, assim, ouvindo a rádio, e aí, muito relacionado ao dia a dia e tal. E todo dia eu ouço na rádio pessoas cobrando virtudes. Virtude de governante, virtude de fulano de tal, né? Mas só que não existe outra instituição nesse mundo que gere virtudes, não existe político, não existe nenhum tipo de intelectual, não existe nenhum tipo de iluminado por aí, a não ser a Igreja de Jesus Cristo, que possa ensinar as virtudes para as pessoas. Então a gente cobra muito, por exemplo, a gente quer, as eleições estão chegando aí, né? Então a gente quer um candidato, mas ninguém quer candidato corrupto. Sim. Né? Mas a gente vai olhar as virtudes dele. Aí que está. Os planejamentos. Como combater a corrupção? É um aspecto simplesmente moral? A gente não consegue combater a corrupção somente com ideias. A gente tem que combater a corrupção com virtudes públicas. E aí está o papel da igreja nisso. Está o papel da igreja nisso de ser esse berçário de virtudes no meio da sociedade. Porque não vai ser de lá fora que as pessoas vão automaticamente decidir ser boas, generosas, fraternais. A igreja de Jesus Cristo tem esse papel de apelar, de proclamar, né, de clamar pelo arrependimento. Né? Então, onde que nós vamos incubar essas virtudes na sociedade? Na igreja, e na igreja local, que aqui é onde está o acesso amplo, aqui onde as portas, quando abertas, estão abertas e as pessoas podem entrar, qualquer um pode entrar. Né? Então, a igreja local tem essa importância, dessa abertura e o acesso facilitado para que as pessoas aqui cheguem, tenham contato e assim possam, né, ter essa virtude gerada dentro do coração dele. Então, assim, não é o capitalismo que vai fazer isso, não é o liberalismo que vai fazer isso, não é o nacionalismo que vai fazer isso, está muito em alta hoje no país, né? Não é o socialismo que teve predominando até muito tempo, né, no projeto deles cultural. Então, qualquer ideologia política, ela foca em se unir à igreja. Olha que interessante, não sei se o pessoal vai concordar comigo nisso, né? Eu estou entendendo aqui, eu queria que tu fosse, essa parte aí, eu queria que tu desse um termo um pouquinho mais assim, simplificado, porque eu entendi já lá do começo, lá dos homens sem peito, que é aquele que é uma mãe, né? É alguém que vai fluir virtude ao ponto de dar vida, saciedade, contentamento, crescimento, desenvolvimento. Importante isso aí, que você traga também, não somente a questão, principalmente no nosso tempo aí político, trazer essa realidade, como nós devemos nos portar como igreja local nesse sentido, para que a igreja possa aplicar aí nesse momento tão
inquieto em todas essas áreas aí. Então, esse é o principal papel da igreja Isso. como instituição mesmo, né? Ela que vai gerar. Exatamente. Não tem nenhuma outra instituição social que tenha esse papel. Somente a igreja pode cumprir. Então, se nós como igreja, que a gente já viu que é o nós, né? Não é só eu ou vários eus, mas um nós como igreja, nós abrimos mão desse papel de ensinarmos virtudes, Sim. e esse é o papel que nos cabe, né? Nessa guerra cultural que a gente se envolve, assim, a gente tem que cumprir o chamado que Deus fez para Abraão. Quando eu estava refletindo nisso, eu lembrei Gênesis 12:3, que nele todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Se tu uma bênção. Então, né? Então nós devemos cumprir gerador isso. De bênçãos, de virtudes. Esse é o papel da igreja, né? De ser uma bênção no lugar onde ela está instaurada. Pastor, eu tenho me preocupado muito com as estatísticas que eu tenho visto do aumento do número de evangélicos no país. E não há uma proporcionalidade de alteração em outras esferas. Sim, entendo. A corrupção não diminuiu, a desigualdade social não diminuiu, né? O número de divórcios tem aumentado. Eu preguei quinta passada aqui e falei sobre essas estatísticas, como tem aumentado absurdamente, né? Violência doméstica, violência contra a mulher, né? Abuso infantil, todos esses números têm crescido cada vez mais, né? Recentemente, até eu vi a notícia, não tenho aqui o link exato, mas devido à pandemia, o Exército ou a polícia não fez ali o seu trabalho no meio de uma favela, eles criaram um complexo de favelas agora. Então, eles se uniram 5 favelas e criaram um complexo ali, o nome exatamente não vou lembrar, mas o complexo como se fosse Complexo de Israel. Por quê? Eles querem unir, né, essa questão da igreja, da central de virtude, com aquele papel que eles acham que é relevante, né? Então, a gente tem que entender que a igreja ela tem que ter esse papel de formação espiritual para o bem comum. É interessante que, em português, a gente fala que a gente vai para o culto. Mas em línguas anglo-saxônicas, né, em inglês, né, aí ele é service, que é serviço. Vai servir. É muito interessante. Então, eu não vou para o culto naquele meu aspecto pessoal, não, eu vou para o service, eu vou para servir, ao serviço. E o culto é esse serviço público para a sociedade. Por isso que o culto é público, né? Por isso que a gente fala de celebração, não é algo escondido, né? Pela graça de Deus, nós vivemos uma sociedade em que nós temos essa liberdade de expressar a nossa fé. Então, o culto é esse serviço em favor das famílias. E aí a gente vai entrar em todos esses aspectos, economia, sociedade, como, né, instituições familiares. Por exemplo, economicamente, como a igreja local é importante na economia de uma cidade, por exemplo? Então, na igreja, ela é o ponto de equilíbrio, né? Porque o que a gente está falando, que a gente fala de virtude, a gente está proclamando o reino de Deus, a gente está abençoando as pessoas, né? É perigoso tocar nessa área econômica, né? Porque Lutero já dizia, a gente até brinca, que a última parte do corpo para se converter é o bolso, né? Então, isso passou séculos. E continua a mesma coisa. Né? Uma área, eu não quero tocar aqui e ofender sem necessidade de alguém, porque eu quero ofender proposital em alguns pontos, né? Mas não em alguns outros que eu não quero tocar. Mas o papel da igreja é trazer um equilíbrio, pastor. Sim. Para você que está acompanhando a gente aí. Porque, de um lado da nossa sociedade, nós temos um exemplo extremo, por exemplo. Eu estava vendo uma notícia em 2013, até a empresa brasileira, até a Brahma, lá na Venezuela, fechou, mas o pessoal continuava trabalhando lá dentro. Porque, pelas leis, as pessoas lá da Venezuela, as pessoas não podem ser demitidas sem uma autorização do Estado. Então, a notícia até conta, né, que tinha um senhor lá trabalhando, fábrica fechada, já ali por uns 3, 4 meses, né, ele ia lá só por moral assim, dele, ia lá, fazia alguma coisinha, voltar, mas não estava produzindo mais nada. Então, estava a fábrica fechada e as pessoas recebendo sem trabalhar. Então, a gente tem esse ponto extremo, né, de controle, como se o Estado tivesse essa distinção máxima para definir o que é certo e o que é errado. Mas, do outro lado, pastor, nós também temos... No mínimo das questões econômicas, no mínimo, é muito mais fácil você controlar alguém com um pouco do que você dar o valor que ele realmente vale no mundo do mercado. Essa é uma coisa que os grandes países, os grandes países de primeiro mundo, por exemplo, eles vão valorizar aquela tarefa que, consequentemente, eles não desejam fazer. Eles vão dar um valor maior. Porque ele sabe que as posições superiores, o status,
também tem o seu valor. Sim. E ninguém quer perder o seu valor. Então, nesses países menores, a gente vê essa influência, né, do Estado na questão econômica justamente para isso, porque tem um status Sim. e tem o que está sob a massa, né, que está sob controle. Então, e o papel da igreja então é procurar o equilíbrio. E aí, no outro extremo, só para a gente pontuar, para não ficar só de um lado ou outro, né? Mas a gente tem um liberalismo do mercado, que a gente vive isso hoje, e assim, eu estava analisando que hoje em dia as empresas costumam abrir o seu capital para o investimento financeiro, né? Então, nessa especulação financeira, então hoje, num clique, né, do dia para a noite, a gente acompanhar a bolsa, né? A gente vê que a oscilação é enorme. Sim. Só que há pessoas e famílias ligadas àquilo dali. Então, quando uma empresa simplesmente ela diz, não, nosso capital aqui a gente vai transferir para um outro país, porque lá é mais fácil, lá tem vantagens, lá. Então, e aí há uma família, há pessoas ligadas àquilo, simplesmente, elas ligadas a essa tecnologia, o digital de hoje em dia, né, elas simplesmente vê os números e esquece de enxergar o ser humano que também tem ali a sua dignidade ligada ao trabalho, né? Eu encontrei uma notícia que a desigualdade no Brasil, nos últimos anos, né, ela só tem aumentado. Aumentado. Nos últimos 4, 5 anos, né, a desigualdade social aumentou assim de maneiras que antes nunca tinha sido, né, vislumbrada dessa forma, né? Então, por exemplo, aqui, a população mais pobre, ela ficou ainda mais pobre. E aquele 1% dos mais ricos, né, a renda deles aumentou 10%. Então, a desigualdade social, esse abismo, cada vez mais, ele vai se ampliando, né? Então, qual que é o papel da igreja no meio disso tudo? Isso. Né, a igreja ela vai abraçar um lado, ela vai ceder a uma ideologia, né? E é interessante que a gente tem que... Até o Roger Scruton, que é um idealizador, assim, um autor que é bem até apoiado pela ala mais de direita, mais conservadora, mas ele fala da gente tratar a economia também com um certo nível de moralidade, que é necessário. Então, a gente tem que despertar essa virtude dentro da gente, de crer que há implicações da Bíblia para nós nessa gestão econômica. Então, por exemplo, se eu sou funcionário, se eu sou um empreendedor, né, um dono de uma empresa, se eu tenho algum cargo de gerência, supervisão, independente, se eu estou incluído no mercado como um total, né, de que forma a gente tem que regularizar isso? De que forma que a gente tem que lidar? É sempre importante a gente ver o que a Bíblia fala para a gente. Eu lembrei de 1 Coríntios 7, por exemplo, né, quando Paulo está falando ali da arrecadação, né, da oferta das pessoas, e ele... Na verdade, ele fala aqui das relações sociais, em 1 Coríntios 7, ele fala que cada um deve permanecer na vocação com que foi chamado. Então, assim, há uma realidade, ele não chega assim quebrando todas as estruturas, ele fala, não, cada um permanece na vocação que foi chamado. Se está sendo escravo, então não te preocupe com isso. Mas se pode te tornar livre, aproveita a oportunidade. Então, a Bíblia, ela está acima de qualquer ideologia. A Bíblia ela não está presa a um sistema de mercado, ela não está presa a uma ideologia que enxerga, né, algum tipo de regulação como a salvação, mas nós vemos que a Bíblia mostra Jesus Cristo como o Senhor. Versículo 22, de 1 Coríntios 7. O que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. E o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então, o que a igreja revela no mundo? Ela igualiza. Eu acho isso maravilhoso na Igreja Pentecostal, por isso que eu amo a Assembleia de Deus, mesmo como instituição, porque aqui, o que acontece? A gente vê a pessoa de um grau econômico, ou até mesmo de conhecimento, e às vezes ele é o pastor da igreja, ele é o dirigente da congregação, ele é o líder do departamento. Sim. No ciclo de oração feminino, a gente vê as irmãs, aquelas mais simples, elas são as mulheres que puxam, elas que aconselham as irmãs, que muitas vezes pode ser a patroa dela. Mas aqui na igreja, não importa quem é patrão, quem é funcionário, quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto, quem é amarelo, aqui todos são igualizados, mas não debaixo de qualquer outra ideologia, mas debaixo da cruz de Cristo. Bom. Isso que é magnífico na igreja, esse é o papel da igreja no meio da economia, despertar a humanidade no meio das relações, né? Eu preguei quarta-feira, uma palavra curta, né, devido ao horário diferenciado, mas sobre Marcos 5, quando Jesus expulsa ali os demônios do Gadareno, e é muito interessante, ali eu fiquei assim perplexo, porque quando eles viram o Gadareno liberto,
qual que foi a maior preocupação do coração deles? Eles viram aquele homem ali que vivia como um louco, quebrando as coisas, de repente ele estava de roupa, vestido, são, mas o clamor deles não foi: Jesus, vem libertar mais gente, não. Senhor, sai, porque a manada de porcos, que era a nossa renda, despendeu todas elas num penhasco e caiu no mar. Então, é um confrontamento de Jesus para as nossas vidas, para que nós possamos aprender a ser o quê? Mordomos daquilo que Deus deu para nós. Então, respondendo, né, foi uma resposta muito longa. As coisas são menos importantes do que as pessoas. Exatamente. Então, a igreja local, ela traz esse ponto de equilíbrio econômico, social. Não existe nem grande nem pequeno. Todos estão no mesmo níveis, abaixo do senhorio de Cristo e fundamentados por Ele. Amém. Bom demais. A importância da igreja local. Nós estamos aí com o Rodrigo de Oliveira. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito aí. E agora esse ponto que ele expressou para nós aí traz uma visão diferenciada. Você é importante nessa igreja. Sim. E você é importante também para outras pessoas, independente do nível social, econômico ou de ideologia política. Né? Não importa, não é importante o que nós pensamos, achamos, o que temos de convicções, o importante é a relação que temos dentro desse ambiente chamado Reino de Deus. Né? Reino de Deus. Rodrigo de Oliveira, mais uma pergunta para nós. Se a igreja é importante, a igreja local, esse congregar, esse reunir, esse estar junto, esse viver esta koinonia, desenvolver os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons sociais, não é? Através aí do fruto do Espírito expresso no cotidiano, tudo isso eu aprendi agora contigo aí, estou relembrando aqui e estou me alimentando, tenho certeza que você que está em casa também está tendo esta oportunidade. Século 21, qual é eu não gosto de falar o papel da igreja, porque parece que o papel é algo que você está realizando artificialmente, superficialmente, ou para agradar uns e outros, ou para confrontar uns e outros. Mas o ofício da igreja local, essa igreja que eu sempre digo é primitiva, porque é a mesma igreja, ela é contínua. No século 21, ela continuará com a mesma relevância que tinha há algumas décadas atrás, ou alguns séculos atrás? Eu acredito que hoje mais do que nunca, que o cristianismo, além de moldar a cultura ocidental, que muitas vezes, né, a gente vê pessoas criticando, eu mesmo na faculdade, quando ainda era presencial, algumas matérias que eu fiz, um trabalho de artes, uma pessoa foi apresentar e entrou falando contra a igreja e contra aspectos de doutrina da igreja, mas é interessante que as pessoas esquecem que as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Né? A gente tem uma longa história, né, de pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Então, a relevância da igreja, ela já está registrada na história. Sim. E é por isso que ela não perde a sua relevância. Então, no momento de crise, no momento de paz, no momento de tranquilidade, a igreja sempre tem aquilo que a gente usa, né, a expressão, a voz profética. Que o que o profeta faz? Né? Ele fala para além do seu tempo. Porque ele não fala apenas da visão humana, mas ele fala da visão pelo Espírito Santo de Deus. Né? Muito além daquela profecia pontual, mas esse papel de vislumbrar ou de enxergar, mesmo que distante, né, a revelação do reino de Deus para o seu tempo. Então, a igreja, ela tem essa relevância, porque é um mandato de Deus, pastor. Dentro da teologia reformada, né, os pais da igreja, os reformadores, a gente tem a questão do mandato cultural. Então, Gênesis 1:28... né, após a criação, homem e mulher, né, ao mandato cultural de Deus, o que Deus fala para o homem e para a mulher? Ele os abençoou, estou lendo a Bíblia aqui, ó. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai aí sobre os peixes, aves, animal, ou seja, então há esse mandamento de Deus para os seus filhos, né, para a humanidade, de ter esse cumprimento de relevância social. Então, todas as atividades nossas, elas são afetadas por esse papel. Então, a igreja ela não perde sua relevância desde que, né, aí que está, desde que ela esteja conectada ao seu tempo. Sim.
e cumprindo, né, o mandamento de Deus. Porque assim, a gente tem essa divisão, né? E Agostinho, eu estou lendo aqui um artigo do David Koyes, né? Ele escreveu um livro muito bom, Visões e Ilusões Políticas, mas ele cita Agostinho, que Agostinho fala da cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, aqueles que estão em Cristo, eles já fazem parte da cidade de Deus. Então, a gente vive aqui, mas os nossos olhos, o nosso coração, não é daqui. As coisas do alto. É da cidade de Deus, Sim. né? Mas nós estamos no meio da cidade dos homens. E o coração deles e as afeições, os desejos deles estão para cá, né? Então, qual que é o papel da igreja? É de fabricar uma cultura orientada a obedecer às normas de Deus. Quando eu lecionei a sociologia do Antigo Testamento aqui, nas nossas aulas de teologia, foi muito interessante que a gente vê as culturas ao redor e a gente fica pensando assim, porque o povo de Deus foi chamado de um homem e Deus foi ali ensinando eles, né? Deus foi dentro do seu tempo, mas ele foi, né? E foi formando aquele povo, né? E ele ainda está formando esse povo que ele vai salvar, né? Por todos. E só que as culturas, todas elas têm um ponto bom, mas também tem um ponto ruim. Falando daquilo que eu falei do drama das Escrituras, de criação, queda e redenção, então as marcas da queda estão presentes na cultura. Então, por mais que um país seja muito avançado tecnologicamente, economicamente, politicamente, né, ele ainda sofre os efeitos da queda. E o papel da igreja qual que é? Por que ela é relevante sempre? Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, né? Enquanto houver pessoas, há a relevância da igreja, porque ela traz o reino de Deus, que é a oração de Jesus, que, né, a gente aprende até mesmo como criança, né? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu. Então, que a cidade de Deus, usando ali da filosofia de Agostinho, venha para a cidade dos homens. E assim eles possam conhecer, e assim eles possam ser moldados, possam ser confrontados, e aí todas as áreas, né? Social, econômica, ética, política e tantas outras. Bom demais, olha ali. Como é bom ouvir o Rodrigo, e é fácil de entendê-lo, é muito fácil de entendê-lo, mas eu vou fazer umas perguntas agora para você, e isso não estava combinado. Então, eu quero aproveitar você aí para você ficar bem ligado, tá bom? Na igreja local, todos são igreja? Todos são igreja? Bom, não, eu vou repetir. Na igreja local, todos são igreja? Na igreja local, todos são igreja. Bom, se a gente olhar pelo ponto, né, da igreja, ela tem a membresia. Sim. Então, a igreja, não falando daquela igreja que a gente fala, a igreja universal, né, do corpo místico de Cristo. Local. Mas a igreja local, nem todos ali são igreja. Porque ser igreja é assumir uma responsabilidade. Né, é o compromisso, é o comprometimento. Tudo isso que a gente está tratando aqui é um chamado ao comprometimento. Esse mandato cultural que eu falei, ele está dentro da grande comissão de Jesus, que todos nós, né, conhecemos, Mateus 28. Né? E começa, é muito interessante, começa dizendo que é dada toda a autoridade para Jesus no céu e na terra, e por isso nós vamos fazer o que nós vamos fazer. O que é? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando a guardar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Né? Então, o que é isso? A gente tem que integrar a pessoa. Então, todos são igreja? Nem todos. Sabe por quê, pastor? Estão lá, mas não são. Exatamente. Porque assim, aqueles que são igrejas, são membros, a gente tem o quê? Um acordo com eles. A gente tem um pacto de responsabilidade e compromisso. Sim. Né? Com todos. Com todos esses que são igreja. Sim. Né? Porque assim, se ele fizer alguma coisa que foge daquilo que a gente entende que é a regulamentação da vida cristã, ele vai sofrer o quê? Uma represália, ele vai ser chamado a atenção, ele vai ser convocado ao arrependimento. Sim. Alguém vai grudar perto dele, não, vamos orar, vamos se arrepender, vamos voltar. Mas para aquele que não é igreja, infelizmente, a gente não tem esse alcance. Né? E vai continuar assim. Outra pergunta, eu sei que tu não estava esperando essas, mas é bom, fala nobre é fala nobre, não é verdade, Rafa? Se a gente não fazer essas perguntas, tem muita gente lá que tem essas dúvidas, porque realmente a igreja local, ela em número, ela é grande. Você falou aqui, por exemplo, que nós somos milhões já. Nós somos milhões, mas quando você vai olhar para a estatística do divórcio, da corrupção, da imoralidade e todas as outras, tem aumentado quase que ainda mais.
do que no tempo que a igreja era menor em número. Então, por isso a pergunta: na igreja local todos são igreja? Não. É por isso que esse número de milhões já se reduz a muito quando a gente fala de comprometimento, de submissão ao reino de Deus, à vontade de Deus, deixar-se mover pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito diariamente. Por isso que essa resposta foi importante para nós. Segunda pergunta: todos que são igrejas, nós, igreja, vamos desenvolver as mesmas tarefas? Porque se você olhar para uma igreja local, é muito fácil você identificar as tarefas, os ministérios. Não são muitos. Vou exagerar aqui se falar que são 5 ministérios dentro de uma igreja. Né? Vou exagerar aqui. Todos vão conseguir ser igreja dentro desses 5 ministérios? Ou precisa buscar a ação do Espírito de Deus para que venha desenvolver mais na igreja? Isso é uma questão muito interessante, né? Eu não vou lembrar o nome dos autores, mas é bem conhecido, a Trelícia Videira, ele destaca esse ponto. Estou lendo esse livro aí, bom demais. Então, e logo no comecinho, ele já justificando a proposição deles, o que eles vão dizer? Que a gente está muito acostumado a isso. A gente tem os ministérios, a pessoa chega e é alcançada por Jesus, e nós queremos pegar a pessoa e encaixar ela no ministério. Suprir necessidades. Exatamente. O que a gente vai fazer? A gente vai engessando a igreja, a gente vai limitando a ação dela. Porque aquela pessoa, ela tem um ministério único dado por Deus para a vida dela. Espera aí, Rodrigo, então vamos polemizar esse negócio. Então quer dizer que a culpa é nossa, pastor, é isso? A culpa é nossa, todos que estamos envolvidos, né? Ah, meu Deus, aí, ó, viu? Pergunta né? o que quer, ouve o que não quer. Então, mas fala melhor isso aí, isso é importante. Não, é interessante, a reflexão que eles fazem é extremamente relevante, né? Porque, então, assim, a gente limitou muito, e hoje em dia, graças a Deus, isso já caiu um pouco, mas ainda precisa cair mais. Né? Eu cresci, eu brinco, né? Eu nasci na igreja, mas não que o parto foi dentro da igreja, né? Mas desde criança, né, a avó já me levava para a igreja, eu costumei a dormir debaixo dos bancos enquanto ela estava na oração, né? E de novo, eu vi o que eram as profecias, pastor? A menina, ela ia ser mulher de pastor, e o rapaz ia ser pastor ou cantor, e a mulher cantor. Era isso, cantor e pastor. E aí, o que acontece? A gente não tinha ninguém para ser um comerciante que revelasse a glória de Deus. A gente não tinha ninguém para ser um profissional da saúde que fosse assim um sinal de Deus no meio daquele lugar. Né? Então, a gente limitou a atuação dos ministérios. Na igreja. Na igreja. 5 quase. Aí que está. Né? Então, assim, ele é muito mais amplo e há ministérios específicos porque tem pessoas que têm uma atração para uma coisa específica. Por exemplo, assim, a gente conhece pessoas que o filho, por exemplo, tem autismo. Então, ela tem uma sensibilidade, não que não me compadeça, não sofra, não tente me colocar no lugar, não nada disso, mas a pessoa que vive aquilo, ela tem uma sensibilidade a algo que a maioria de nós não tem. E é ministério. E é um ministério, pastor. Bom demais. Né? Então, assim, há vários ministérios, e a Bíblia já nos fala que é um corpo, e aí nós limitamos corpo a cabeça, mão e pé. Mas aos órgãos internos, a cada veia, a cada nervo, cada neurônio, se a gente for expandir essa metáfora do corpo de Cristo, né? Cada um de nós tem um papel ministério específico. Ministério de ouvir, ministério de falar, ministério de visualizar, ter uma... Bom demais. Você está aprendendo aí, fala nobre, essas palavras aí de esclarecimento para você, pode ir. Não, mas a questão é essa, né? A gente acaba causando isso, né? Então as pessoas às vezes vêm até a igreja, elas não permanecem porque elas não sentem um lugar para se encaixar. Sim. Né? Acho que o ápice... Mas será que é porque não está procurando, Rodrigo? Será que a ideia, que eu vejo isso, eu tenho um pouquinho também, eu estou perguntando, mas só para ver, às vezes eu fico observando que muitas pessoas já vêm com uma concepção formada do que querem fazer, do que querem ser, pastor, meu ministério é aqui, pastor, eu sei cantar, pastor, eu só sei pregar, pastor, não é ele que delimita também um pouco mais essa oportunidade de expansão, de crescimento? Então, né, ele vem com as suas concepções. Você conhece pessoas assim, certamente, sim, você pastor da igreja... Né? Mas, assim, ele vem com essas concepções, a gente encontra essa resistência, mas qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é fazer esse discipulado, né? Para a pessoa poder entender e visualizar que não é simplesmente aqueles ministérios que ela está acostumada a ver e até mesmo de mais destaque. Né? Muitas vezes a pessoa, ela pode... Isso acontece, provavelmente você que está ouvindo, que você já é crente há algum tempo, acompanhou isso, a pessoa ela se desenvolveu muito bem numa questão específica.
Ele, por exemplo, no grupo de jovens, era um cara dinâmico, ajudava na organização e tal. Não, então vamos botar ele como líder de jovem. Passa alguns meses, o rapaz ou a moça, até fora da igreja acaba, né, se encontrando. Por quê? Porque o ministério, vamos dizer assim, a atuação dele específica era para aquilo ali. Mas nós, né, muitas vezes achamos que devemos realocar a pessoa e muitas vezes a gente acaba causando mais mal do que bem. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter essa concepção de ser discipuladores. A gente, às vezes, reduz o discipulado simplesmente a um ensino, né, de aspectos teológicos. 12 pontos, Né? ensinou, pronto, acabou. Mas discipulado, quanto tempo dura um discipulado? A vida toda. A vida toda. Né? E o que é discipulado? É vida na vida. Eu tenho tentado, né, mesmo com as limitações que a gente tem hoje em dia, mas eu tenho tentado fazer isso. Às vezes eu converso com a Jéssica em casa, eu falo assim, não, mas eu quero falar isso aqui, eu quero mostrar isso, porque se alguém tivesse falado para mim antes, ia fazer uma diferença. Mas o que é? É se envolver. É ir até o camarada, é aquele negócio do café, é conversar, é chegar junto. Porque se a gente ficar, pastor, simplesmente limitado àquela atuação nossa, né, categórica e contínua, daquele horário específico, a gente vai encontrar essas resistências, a gente não vai conseguir transpor elas. Nós vemos isso, né? Rodrigo, nós vemos isso tão claramente. Olha, o nosso tempo está indo, mas nós já vamos terminar aí. Você fique só para mais um minutinho. Olha só, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, por exemplo, se você tirou, você... deu um tempo determinado para um líder de ministério, por exemplo. Ele saiu daquele ministério. Eu não vou nem exagerar, mas muitos desviam. Porque parece que o ministério dele é ser líder do círculo de oração, ser líder dos jovens, ser líder. Outros assumem esses ministérios com empolgação, com vontade, mas não permanece, como você falou. Eu acredito que a importância da igreja local está muito além de um cargo, de uma função, né, de um status. Né? Eu me lembro de certa oportunidade de alguém que falou, quando eu cheguei para dirigir uma igreja, né, não vou aqui trazer o nome e a cidade, mas que, pastor, eu sempre fui o segundo dirigente, eu sempre fui, eu tenho uma história, e assim por diante, essa relação de ministério, eu acredito que tem provocado muito afastamento do objetivo principal da igreja local, que é realmente compartilhar aquilo que Deus tem dado dia a dia para a sua igreja, para que a igreja possa compartilhar com outros e muitas vidas serem edificadas, né? Construídas sobre a rocha eterna. Isso é imprescindível. Rodrigo, tem muito mais assunto, tem muito mais coisa para falar sobre a importância da igreja. Quero aqui que você me entenda que o nosso tempo é resumido, mas é sempre um prazer ouvi-lo. Eu queria te dar a oportunidade para você deixar aí a tua palavra final de consideração, talvez algum argumento final, para nós encerrarmos aí o nosso Fala Nobre, que está bom demais. Então, eu queria tentar resumir aqui, pontuar algumas coisas que eu acho bem relevante, né? Eu repeti algumas coisas aqui, proposital, Sim. que são as bases, né, daquilo que é o papel da igreja local, né, de formação de pessoas. Eu queria voltar em Mateus 28 e depois finalizar com a nossa expectativa, né, daquela questão de criação, queda e redenção, essa expectativa nossa da redenção. Mateus 28 é muito interessante quando Jesus fala que todo poder é dado nos céus e na terra. Então, a base da igreja local está no senhorio de Cristo. Então, se Jesus Cristo é o Senhor, Ele que determina todas as esferas da nossa vida. Ele que determina como que deve ser o casamento, como deve ser o trabalho, como deve ser as nossas expectativas pessoais, nossos relacionamentos interpessoais, né, e assim por diante. Então, porque Ele é Senhor. É interessante que a perseguição da igreja nos primeiros séculos era porque Jesus era o Quírios, né? Ele era o Senhor. Não era César, não era Augusto, não, mas era Jesus Cristo que era Senhor sobre a vida das pessoas. Então, nós devemos resgatar isso. A gente falou de alguns aspectos da nossa vida aqui, mas o principal de tudo é que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, nós, como igreja, nós somos uma igreja hoje, uma igreja militante, né? O Luiz Berkoff fala isso na sistemática dele, que a igreja ela é militante hoje, ela batalha. E contra o que a gente batalha? Contra, né, esses pensamentos, né, contra essas filosofias, contra essas ideologias. Então, a gente tem que trazer aquilo que é o ensinamento de Cristo. E a nossa luta só finda, ela só é ganha quando reinarmos com Cristo.
que é a redenção. E nós ansiamos esse dia glorioso da redenção, né? Que nós possamos, então, estar perto de Jesus, nós possamos buscar na igreja local essa comunidade, né? Comunidade que junto nós admoestamos uns aos outros, nós exortamos, ajudamos, e Cristo vai sendo formado na gente. Que Deus compartilha dons para as pessoas. E cada um naquele lugar específico de atuação sua, ela manifesta o reino de Deus, e assim as pessoas vão crescendo, né? E o nosso objetivo não é pouco. A chegar até a estatura perfeita, né, de varão perfeito, que é Cristo. Convergir de todas as coisas. Né? Então, a gente tem um objetivo inalcançável, humanamente falando, né? Mas a cruz, então, é a única validação para as nossas vidas, né? Então, que a nossa vida esteja debaixo da cruz. Não de qualquer outro aspecto, não qualquer tipo de, né, anseio próprio nosso, mas que através da cruz de Cristo nós possamos ter assim todas as nossas realizações, né? A gente tem ouvido muito sobre cosmovisão ultimamente, nos últimos anos, mas o que é isso? É entender as esferas, né? E onde Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Eu não posso botar um pouquinho de Jesus no meu trabalho, um pouquinho, não. Ele está sobre todas as coisas e a partir dele todas as coisas são assim alcançadas, né? Todas elas devem ser, né, projetadas e vividas dentro de Jesus Cristo. E que assim Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, nós possamos ser relevantes na sociedade, nós possamos expressar o caráter de Cristo, que as virtudes de Cristo sejam expressas na nossa vida. Não é fácil. Queria, pastor, que fosse fácil. Não vai ser. A gente tenta tanto e a gente se frustra tanto, mas a esperança nossa está no dia glorioso em que Cristo Jesus, né, assim reinará para sempre com a sua igreja. Porque a pátria que nós ansiamos não é daqui, né, ela é uma pátria celestial. A Jerusalém nova, ela vem do alto, ela não vem numa estrutura humana, né? Então, ainda que nós não venhamos ver um concretizar de uma obra gloriosa aqui hoje, mas nós ansiamos naquele dia onde novos céus e nova terra, né? E assim todo o povo de Deus reunido, reinando com Cristo para toda a eternidade. Que essa esperança possa encher o nosso coração. É o que eu tento fazer comigo. Bênção pura. Bom demais. Fala Nobre hoje falando sobre a importância da igreja local. Estive com o Rodrigo, foi um prazer estar contigo. Vamos estar aí mais vezes. Presença cativa aqui com o pastor Jean. E eu quero crer que você foi edificado por tudo aquilo que nós argumentamos, principalmente pela forma que o Espírito de Deus tem usado seu servo. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, seja derramado abundantemente sobre a sua vida, hoje e sempre. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.